A todos, com muita alegria que recebemos a todos vocês nessa casa, o Gem Paz, carinhosamente chamado, o Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Então, que todos sejam muito bem-vindos e possam levar para os seus lares também as boas energias que aqui se encontram. Também cumprimentamos os nossos amigos que de casa, em momento oportuno, poderão nos acompanhar também pelo canal Mensageiros da Paz do YouTube. Um recadinho relacionado a esse vídeo que nós tivemos a oportunidade de ver. Então, no dia 13 a 15 de março, no Teatro Positivo de Curitiba, teremos a realização da 28ª Conferência Estadual Espírita com o tema O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro que faz parte das obras escritas pelo autor francês Leon Denis, que acabamos de assistir o vídeo onde fala da sua biografia. Ele tem muitas obras, foi escolhida uma delas, que é essa obra tão fantástica, entre outras também, Cristianismo, Espiritismo, Depois da Morte, Joana d'Arc Médium, No Invisível, Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, e além de outras obras também. As inscrições podem ser feitas, eu creio que ainda dá tempo, Maria? Pelo site www.conferenciaespírita.com.br. Então, aqueles que tiverem interesse, e assim, eu tive a oportunidade de ir, estou com o meu coração apertadíssimo, que esse ano eu não vou conseguir ir, mas é muito sensacional. É um lugar incrível, é uma das maiores conferências que tem no Brasil, se não no mundo. Então, é um acolhimento, é um ambiente muito especial. Então, aqueles que tiverem oportunidade de ir presencialmente, não percam essa oportunidade, porque vale muito, mas muito a pena mesmo. E uma forma de homenagear Leon Denis é estudar sua obra. O Gem Paz, desde o dia 3 de fevereiro, está promovendo explanações para conhecermos um pouquinho mais da obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Notadamente, a terceira parte que trata sobre as potências da alma. As palestras poderão ser conferidas no canal do YouTube e os títulos são Dor, a Mestra Silenciosa da Alma, Consciência, a Voz Divina em Nós, Pensamento, Força Criadora do Destino, Livre-Arbítrio, a Liberdade de Escolher Evoluir. Essas palestras já foram realizadas aqui no Gem Paz e já estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Hoje nós teremos Vontade, Força que Impulsiona o Espírita, e na próxima semana, concluindo essa saga maravilhosa nesta obra, nós teremos Amor, a mais alta potência da alma, fechando esse contexto todo com certeza com chave de ouro. Além disso, nós convidamos a todos que tiverem filhos, adolescentes, na infância ou na juventude, que quiserem conhecer, fazer parte dos estudos espíritas adequados para a sua idade, que é na evangelização. Nós ainda estamos fazendo matrícula para esse ano, as aulas já começaram, da infância e da juventude. Ela se realiza aqui no Gem Paz, aos sábados, às 15 horas. Então, quem tiver interesse de matricular suas crianças, seus adolescentes, é só nos procurar no final e pegar uma fichinha de matrícula aqui. Bom, então eu vou... mais um recadinho. Gente, prometo que é o último. E esse aqui vai também especial para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas pessoas são de Londrina. Então, a conferência, ela ocorre na nossa capital de Curitiba, mas tem algumas palestras que são trazidas para o interior, justamente, às vezes, pela impossibilidade das pessoas estarem se deslocando até Curitiba. Então, na próxima semana, no dia 10 de março, no Centro Espírita Nosso Lar, nós teremos uma palestra também com esse tema, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com Jorge Elahá. Quem já teve a possibilidade de conhecê-lo em alguma de suas palestras sabe que é uma pessoa assim, sensacional, um palestrante incrível, que realmente nos traz perto do seu coração, nós nos sentimos muito, muito acolhidos. Então, fica o convite também, principalmente aqueles que nos assistem de casa. Tá? Então, após todos os nossos recados, as nossas informações, convidamos a todos para que fechem seus olhos, se recolham nos seus quartos, nossos quartos íntimos, que é o nosso coração, e podemos, dentro da nossa possibilidade, imaginar o Cristo, esse ser de luz, perfeito, incrível, que esteve conosco, que tomou um corpo
e convidou a todos nós para que fôssemos até Ele. Então vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é ao Senhor que rogamos a presença nesta casa, nesta noite, para que alivie, Senhor, as nossas dores, alivie as nossas aflições, nos ajude aumentando a nossa consciência, nos ajude a te sentir e nos sentirmos mais próximos do Senhor. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade de estar estudando o seu Evangelho, de estudar o Consolador prometido, como o Senhor nos trouxe, que é essa doutrina espírita. Então, agradecemos de todo o nosso coração e te pedimos que esteja sempre conosco, pegando na nossa mão, que ainda somos pequeninos e precisamos muito do Senhor. Obrigada, que assim seja. Então, hoje com a nossa amiga querida Maria, o tema vontade, força que impulsiona o espírita. Isso é para o espírito, perdão. É que aqui está espírita, perdão. Força que impulsiona o espírito. Então, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Boa noite a todos. Que nós possamos, atendendo ao chamado, né, para falar sobre um tema da obra de Leon Denis, que a gente possa refletir mais profundamente sobre um tema tão importante e esclarecedor, e que nós possamos realmente mudar o nosso foco acerca da nossa caminhada. A Federação Espírita do Paraná, ela está homenageando Leon Denis com muita propriedade, porque quando nós nos debruçamos sobre as obras dele, nós percebemos o quanto ele colaborou com Allan Kardec na codificação da doutrina. O tema que nos foi designado para essa noite, nós fomos pesquisar nas obras de Kardec, no Pentateuco Kardeciano, que são 5 obras básicas, e nós nos utilizamos de 3 delas para falar desse assunto. Então, a gente vê que ele fala com propriedade dos ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores para auxiliar nessa doutrina que tanto nos encaminha para conhecermos a nossa realidade. Muito bem. O tema é a vontade, a potência da alma ou do espírito. No livro que eu tenho, ele está como a potência da alma. Mas pode ser a potência do espírito também. Porque Allan Kardec, quando ele usou o termo alma, ele deixou claro que didaticamente ele estaria se referindo ao ser encarnado. Quando ele falasse em espírito, ao ser desenfaixado do corpo físico. Então, a vontade, ela é tanto de quem está encarnado quanto aquele que está fora do corpo físico. Porque a doutrina espírita nos esclarece que nós continuamos com a nossa potencialidade, com toda a bagagem que nós adquirimos nas nossas caminhadas, quando nós retornamos ao mundo espiritual. Então, essa vontade, ela vai fazer parte nesses 2 momentos da nossa vida. Nós temos que entender que muitas vezes, quando nós nos apropriamos das traduções do francês, nós vamos encontrar, no lugar da palavra vontade, nós vamos encontrar desejo. E muitas vezes nós vemos essas 2 palavras como sinônimas. Mas elas não são bem sinônimas, eu tenho que respeitar a tradução. Porque quando nós falamos em desejo, nem sempre o desejo ele retrata uma vontade. Às vezes ele é muito mais material do que algo ligado à nossa moral, à nossa necessidade. Então a gente tem que respeitar as traduções, mas fazendo essa diferenciação de vontade para desejo. Quando Leon Denis faz essa abordagem da vontade como a potência da alma, ele está levando em conta todo o conhecimento que os espíritos superiores nos trouxeram.
E ele vem nos falar de uma forma bastante clara e incisiva acerca da necessidade de pensarmos na nossa realidade como espírito imortal. Semana passada, uma companheira nossa lembrou de algo que hoje, enquanto eu preparava, também me lembrei. No livro Alice no País das Maravilhas, quando ela está num determinado lugar, ela encontra um gato e faz uma pergunta para ele. Para onde vai essa estrada? E ele responde, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Profunda resposta, né? A gente tinha que saber para onde que nós vamos para perguntar aonde que destino é o nosso. Mas nós temos que nos perguntar o que é que nós estamos fazendo aqui reencarnados. Com qual finalidade nós estamos aqui? É em cima dessas premissas que Leon Denis aborda essa vontade. E ele nos chama a atenção, no final da sua mensagem, no livro do Problema do Ser e o Destino da Dor, ele diz, despertai do pesado sono. Quer dizer que nós estamos adormecidos para a nossa realidade de espíritos imortais. Precisamos despertar, sim, e conhecer a nossa realidade. E para isso a doutrina espírita nos deixa claro essas premissas. Não estamos reencarnados na Terra pela primeira vez. Já temos uma longa caminhada evolutiva. Temos bastante conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a classificação dos mundos, quando os espíritos classificam o planeta Terra como um planeta de provas e expiações, onde ainda estamos engatinhando, aguardando o tão almejado mundo de regeneração. Mas isso não virá também num passe de mágica. Serão os nossos esforços que transformarão esse mundo no mundo de regeneração, onde o mal e o bem estarão equiparados. Por enquanto, nós estamos num mundo onde o mal sobrepuja ao bem. Mas quem de nós não quer uma morada melhor? Até porque nós somos espíritos imortais. No Velho Testamento, nós encontramos a fala, versículo que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Exatamente. Ele deixou dentro de nós o DNA divino, de perfectibilidade. Quando Jesus nos convida a refletir sobre podereis fazer tudo isso que faço e muito mais, estava dizendo da nossa potencialidade de nos transformarmos em Cristos, em espíritos evoluídos. E Jesus chegou no patamar que ele chegou, como nos mostra a obra Caminho da Luz, que ele participou da formação do planeta Terra, sendo um co-criador, nós poderemos. Mas para isso nós precisamos de esforços. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ajuda-te e o céu te ajudará, Jesus está nos convidando a quê? A dar passos, a agir, a buscar. Ajuda-te e o céu te ajudará, te auxiliará. Batei e a porta se abrirá. Ele está nos suscitando que nós devemos fazer movimentos. E para fazermos movimentos, nós devemos fazer o quê? Termos ações, termos planejamento, termos vontade. O que é a vontade? É uma potência da alma. Mas para eu ter vontade, eu preciso do quê? Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, porque sem conhecer, eu vou estar na condição da Alice. Qualquer caminho serve. Mas onde eu pretendo chegar?
Em que patamar eu desejo? Qual é o tipo de vontade que eu devo desempenhar na minha caminhada para estar em moradas melhores quando daqui nós saímos do corpo físico? Voltaremos sim para a pátria espiritual. E Deus, na sua infinita misericórdia, vai permitir que nós reencarnemos quantas vezes forem necessárias, porque é destinação nossa nos tornarmos espíritos perfeitos. Nós somos perfeitos, nós somos, mas espíritos puros. Em buscarmos purificarmos, eliminarmos as nossas mazelas que nós fomos adquirindo porque infringimos as leis divinas. Onde estão as leis divinas? Estão na nossa consciência. Não podemos ignorá-las. Podemos dizer que não temos conhecimento, que somos analfabetos, mas nós aprendemos de ouvido, nos é falado. Então nós podemos arrumar as desculpas que nós quisermos, mas não seremos desculpados pela nossa negligência. É comum nós ouvirmos de companheiros que às vezes diante de uma dificuldade diz assim: vou deixar para a próxima encarnação. Nós estamos perdendo essa encarnação. Como nos diz uma palestrante, a fila para a reencarnação no mundo espiritual está 3 por 1. Está esperando um desencarnar para 3 concorrer a uma vaga para a reencarnação. Então, quando nós estamos fora do corpo físico, é que nós percebemos exatamente essa necessidade de voltarmos. Porque, conhecendo o nosso currículo, percebemos que devemos acertar muitas arestas. Falando das paixões, o Livro dos Espíritos, na questão... Vamos lá para a nossa cola. O Livro dos Espíritos vem nos falar também acerca da vontade. Quando Allan Kardec, lá no capítulo da perfeição moral, no item 2 das paixões, é perguntado aos espíritos se o princípio das paixões, sendo natural, é mau em si mesmo. Ele diz não é mau. Mas ele compara a paixão a um corcel. O corcel é um cavalo de batalha muito rápido. Se nós não soubermos controlar esse corcel, ele fará estragos na nossa caminhada. Então nós precisamos domar as nossas paixões. E continuando as perguntas, na pergunta 909, Allan Kardec pergunta aos coordenadores da codificação: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha que maravilha de pergunta. E Kardec, ele sabia como perguntar. É como se ele falasse assim: eu quero que eles me respondam isso. E os espíritos respondem. Eu vou repetir a pergunta. O homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. E às vezes com poucos esforços. Aí ele continua. O que lhe falta é vontade. Pois é, né? A vontade que nos falta muitas vezes de vencermos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Também Kardec, quando é perguntado a Kardec quem é o verdadeiro espírita, ele responde: o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. É aquele que faz esforços para vencer as suas más tendências. Então, não existe mágica na nossa caminhada para nós evoluirmos. Existe esforço e vontade que devem ser desempenhadas, porque nós conhecemos a nossa realidade de espírito imortal. Então, essa vontade deve ser uma vontade pensando
nessas aquisições que a ferrugem nem a traça corrói. São aquelas que nós levaremos para a nossa eternidade, que farão parte de nós, da nossa caminhada. Então, essa vontade, Leon Denis também volta a frisar, é a faculdade soberana da alma. Se ele está dizendo que é soberana, é aquela que está vinculada ao nosso livre-arbítrio. Só que nós sabemos que o nosso livre-arbítrio muitas vezes não faz as escolhas adequadas, quando nós negligenciamos as escolhas em detrimento das paixões, dos prazeres, e retardamos a nossa evolução e a nossa caminhada. Aí, quando retornamos, nós vamos encontrar o quê? Uma necessidade de voltar e reparar aquilo que fizemos, não como castigo, porque Deus jamais nos castiga, mas nos dá a oportunidade de percebermos e de repararmos os nossos equívocos, os nossos enganos. Leon Denis, ele continua falando que a vontade é a maior de todas as potências, é o princípio superior, o motor da existência é a vontade. Olha só, o motor da existência. Quando é que ele está falando isso? Ele está falando nos princípios que nós já abraçamos. Eu tenho necessidade de ter essa vontade de me melhorar a cada dia, para que eu possa ser grato pela oportunidade de estar reencarnado, aproveitando ela ao máximo. As paixões, a questão 645, novamente. Nós voltamos lá. Ela nos diz o seguinte: as paixões não são irresistíveis. Usando a vontade, podemos resistir. Novamente, a palavrinha vontade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 645. Podemos resistir às paixões. A paixão, na questão 908, a paixão é igual a um corcel. Se você não controla, se torna um escravo. Está lá no Livro dos Espíritos também. Aí a vontade, ela é espiritual como o nosso pensamento. Ela é uma propriedade do espírito. Então, uma vez que isso nos pertence, é um instrumento para que nós realmente possamos fazer um ótimo uso dele. E nos perguntarmos: que tipo de vibração minha vontade tem colocado em movimento? Nós vamos encontrar na Gênese, nós já falamos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, também no livro Depois da Morte, de Leon Denis, nós vamos encontrar o capítulo 32, intitulado A Vontade e os Fluidos. E no Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, o capítulo 20, ele fala da vontade. Ele aborda de diferentes formas, ele não é repetitivo. Quando ele fala da vontade e dos fluidos, ele vem nos reportar a esse item 14 do capítulo 14 da Gênese. E Allan Kardec, coloca lá: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulam como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Então, novamente, no capítulo da Gênese, ele vai fazer essa abordagem. Onde é que nós estamos envoltos? Nós estamos envoltos em fluidos. E esses fluidos, eles transmitem as nossas sensações e faz com que nós também sintamos as impressões daqueles que nos rodeiam. Nesse intercâmbio. Porém,
nós não podemos esquecer que nem todas essas vibrações elas são boas. Por quê? Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Quando nós desencarnamos, podemos reencontrar com aqueles a quem tivemos oportunidade de conviver e também nos reencontramos com os nossos desafetos, que muitas vezes nós carregamos por uma longa caminhada, porque eles não nos perdoaram de algo que nós fizemos a eles. Por mais que nós tentemos modificar a nossa trajetória, muitas vezes eles ainda continuam ao nosso lado, verificando se realmente nós nos modificamos para mais no futuro nos perdoar. Então essas vibrações que muitas vezes nós sentimos, elas dificultam a nossa caminhada, sim, porque ainda faz parte do nosso processo de evolução. Aí vem aquela palavrinha que muitos de nós temos ouvido nas redes sociais, procrastinação. Né? O que é procrastinar? Vamos lá. Então, vamos lá. Procrastinar, adiar, protelar. É aquela história, eu vou deixar para a próxima encarnação. Ah, não, hoje eu estou cansada, hoje eu não vou no centro. Ah, hoje eu isso, hoje eu aquilo. Hoje eu tenho um compromisso, mas eu não estou com vontade. Podemos fazer isso. De posse do nosso livre-arbítrio, somos livres das nossas ações. Mas e os compromissos que nós assumimos? Como é que vão ficar? Nós assumimos os nossos compromissos com as instituições com que nós abraçamos, o trabalho na casa espírita, no nosso trabalho profissional, no atendimento aos nossos familiares, na nossa casa, na administração. Nós assumimos várias frentes de compromissos. E nós vamos deixando de lado por conta do quê? Então, nós temos 2 motivos para procrastinar. Primeiro, eu espero que algo mágico aconteça e me salve. Que alguém faça o trabalho por mim, que alguém cumpra o meu trabalho na repartição que eu faltei, quando eu dei uma desculpa qualquer para não ir trabalhar. Né? E também quando nós temos traumas. Porque muitas vezes também nós idealizamos a nossa vida. Quem é que não idealizou, né? Ter filhos perfeitos, ter maridos delicadíssimos, que nos acorda todo dia com o café da manhã, que não esquece data nenhuma de aniversário. Ai, meu Deus do céu, eu vou olhar para cima por conta dos maridos que estão aqui, né? Que a gente não está falando nada para ninguém, né? Mas são idealizações que nós fazemos. Mas a nossa vida não é ideal. A nossa vida é real. Nós escolhemos as companhias necessárias a essa encarnação. De posse desse conhecimento, o que nós devemos fazer? Tentar administrar o que nós temos, as nossas escolhas feitas. O que nós podemos fazer para tornar a nossa felicidade já possível, ainda aqui nesse mundo terreno? Aproveitando essa oportunidade de nós vencermos as nossas dificuldades. E quando não, aí nós temos um outro motivo também da nossa procrastinação, que pode ser algum trauma. Algum trauma que às vezes é dessa existência, outros de existências passadas. E aí nós buscamos a nossa cura, buscando a nossa espiritualidade, em qualquer que seja o ramo da nossa preferência, qualquer templo religioso, buscando um trabalho em benefício de alguém,
que necessite. Só por hoje eu vou tentar. Se eu não conseguir, amanhã eu vou reiniciar, sem lastimar, sem tristeza, recomeçando sempre, partindo do princípio de que eu sou um espírito imortal, eu tenho vontade e eu posso vencer todas as dificuldades que estão obstáculos na minha caminhada. Quando isso ainda não for possível, busquemos a ajuda de um profissional ligado à saúde que também vai nos auxiliar na nossa caminhada. Leon Denis, ele termina esse artigo dizendo assim: minha vontade me chama para frente sempre, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. Então ele fala dessa vontade com arroubo tão forte que nós nos sentimos contagiados, que vale a pena nos debruçarmos para compreender na sua essência o que ele veio nos falar dessa vontade. Essa vontade de nós superarmos todos os nossos obstáculos. Até porque, meus irmãos, nós não sabemos quando é que nós retornamos para a pátria espiritual. Então, cada segundo da nossa caminhada é importante. Importante nesses esforços que nós façamos para vencer a nossa procrastinação, a nossa negligência, evitando essas energias negativas, oriundas ainda desse mundo que nos cerca, evitando os pensamentos, os comentários menos felizes acerca dos acontecimentos que não podemos modificar, mas podemos, através da oração, modificar o ambiente ao nosso redor, o ambiente que nos cerca, o ambiente daqueles que passam por dificuldades maiores do que a nossa. Leon Denis também aborda, nesse item do problema do ser e do destino e da dor, ele fala que essa potência que existe dentro de cada um de nós, que Jesus já falava dela, ele vem nos falar que ela está nos Vedas. Os Vedas são 4 textos escritos entre 1500 e 900 anos antes de Cristo. E ele falava da mesma coisa. Essa essência divina que existe dentro de nós, que nós podemos desenvolver e buscar essa felicidade que nós tanto almejamos. Porque se nós perguntarmos para cada um de nós o que nós mais queremos, nós queremos ser felizes. E às vezes nós queremos ser felizes com coisas materiais. Por isso que nós precisamos buscar os nossos caminhos. Eu estou aqui reencarnado para quê? Para buscar acertar a minha caminhada. Leon Denis também faz uma abordagem acerca dos fluidos, quando ele fala dos hindus, que ele através do Hatha Yoga, que é um exercício dele neutralizar a dor. Exercício pela vontade. Quem nunca ouviu falar dos faquires que se deitavam naquelas camas de prego sem sentir dor? Educação é exercício para vencer essas dificuldades. E por que não podemos vencer as dificuldades mais próximas à nossa caminhada? Nos educando, fazendo esforços. Como diz na questão, pequenos esforços. Basta que tenhamos vontade. Essa potência da alma e do espírito também. Que nós possamos fazer essas reflexões e às vezes virar a chave da procrastinação, desse adiamento, dessa protelação das medidas necessárias que devemos fazer para acelerarmos o nosso processo.
Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigada, Maria, por trazer fruto dos seus estudos dentro dessa obra sensacional. Fica o convite, né? Aqueles de repente que quiserem adquirir essa obra, pode ser encomendado na nossa livraria também. Às vezes nós emprestamos entre uns e outros porque realmente cada capítulo é muito rico, e aqueles que não puderem estar na conferência que possam assistir, ela será transmitida pelo canal da FEP, e tudo dentro desse tema tão sensacional e que é tão necessário para nós. Então, nós convidamos todos para a gente fazer a nossa prece final e depois darmos direcionamento aos passes. Mestre Jesus, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade dos estudos, pela oportunidade do aprendizado, pela dádiva de compreendermos o nosso destino, de onde viemos, o que somos e, de acordo com as nossas obras, para onde iremos. Muito obrigado. Enquanto tantos procuram enlouquecidamente essas respostas, o Senhor nos traz de maneira clara, através dos seus evangelhos e desse Consolador que é a doutrina espírita. Então, muito obrigada. Que possamos fazer o melhor uso e que a nossa vontade possa prevalecer sobre as nossas indecisões, sobre os nossos vícios, na vontade de mudança, de sermos realmente seres humanos muito melhores. Obrigada, que nos acompanhe até os nossos lares e que possamos levar a paz desse ambiente a todos que lá se encontram. Obrigada mais uma vez e que assim seja. Passaremos agora aos passes, nos despedimos daqueles que se encontram em casa. Passaremos aos passes, lembrando que o passe é uma transmissão de energia, aqueles que estiverem bem, equilibrados, não se faz necessário, nossa reunião daí termina, e aqueles que quiserem é só aguardar que serão convocados. Uma boa noite para todos.